Eu sou Ana Carolina, sou veterinária aqui na Bichos e Companhia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gripe dos cães, né, a famosa tosse dos canis e os cuidados que a gente deve ter então nessa estação. Então assim, no inverno a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, né, com os cães, com os gatos também, né, mas principalmente com os cães em relação à gripe, né. A gripe dos cães é muito parecida com a gripe dos humanos, então os cuidados são bem parecidos também, né? Principalmente com os cães de pelo curto. A gente tem que usar roupinha, só que uma roupinha confortável, não uma roupinha que ele não se sinta confortável com aquele tecido, de preferência roupinha de algodão ou de soft, né? Se possível também reduzir os banhos, né, não deixar, a gente tem a mania, né, de dar um banho semanal nos nossos pets, então se for possível diminuir de repente a cada 15 dias, né, para não ficar expondo eles nessa temperatura ao frio. A gente também tem que reduzir os passeios, né, cuidar para levar eles para a rua nos horários que não, com a temperatura não tão baixa, né? De preferência ali entre 11 da manhã e 3 da tarde, né? Os animais que têm pelo curto, como eu falei, ter um pouquinho de cuidado. Os animais de pelo longo, a gente também tem que manter esse mesmo cuidado e, se possível, não fazer a tosa, tá? Tem muita gente que faz as tosas dos seus animais, mas assim, o pelo deles é a proteção, né? Então, se puder somente aparar esses pelos, fazer uma tosa higiênica, né, que muitas vezes é necessário, mas se possível deixar essa tosa mais pra frente, tá? Questão da alimentação. A gente sempre recomenda aumentar um pouquinho a ração, geralmente em torno de 20%, porque eles gastam mais energia, né, eles precisam ter esse aporte maior, porque eles gastam para manter o corpo aquecido, né? Então, geralmente, né, no inverno a gente recomenda que aumente 20%. Claro, não nos cães obesos, né? Os cães que estão dentro do peso, a gente recomenda aumentar em torno de 20%. A gente tem que ter um cuidado também em relação às roupinhas, né? Na hora de colocar no pet. Não pode colocar roupinha e deixar ela por uma semana. A gente tem que estar sempre, principalmente nos cães de pelo longo. Então, assim, se possível, tirar todos os dias, escovar aquele pelo para não criar nó, né? Porque se tu deixa ela muitos dias, vai criar nó. A gente vai ter que acabar depois tendo que tosar esse animal com uma lâmina, né? Para não ter que ficar machucando ele abrindo esses nós. Em relação aos gatos, tem muito gato que não deixa usar roupa. Alguns sim, né? Mas a maioria realmente não tolera. Em cães que não toleram a roupinha, porque assim, a gente vai, né, comprar uma roupa, vai lá colocar no nosso bichinho, mas a gente não sabe como que ele vai reagir. Se ele começar a se coçar, ou a gente começa a perceber que tem algumas lesões mais avermelhadas na pele, a gente tem que ter sempre esse cuidado. E aí, claro, de repente ver se não é aquele tecido que está ocasionando essa alergia. Se tem animais que não podem usar roupinhas ou que não gostem, tem muito animalzinho que não gosta de usar roupa, nesses dias mais frios procurar deixar eles numa caminha mais quentinha, então colocar ali uma almofadinha, um cobertorzinho, né, deixar um ambiente mais climatizado também para eles, né, para manter eles mais aquecidos. Muita gente me pergunta, né, em relação ao vírus da gripe, se o mesmo vírus da gripe canina é o do humano, mas não é diferente, né? O vírus canino, ele não é transmissível ao humano, nem vice-versa. O vírus, ele é transmitido somente entre os cães, né? Então, assim, por isso a gente tem que ter muito cuidado. O proprietário que leva seu animalzinho para passear em parque, na rua, banho e tosa, né? Então, assim, sempre a gente foca na prevenção. Nós temos a vacina para gripe, né, para os cães, são 2 doses. Então, assim, ela é transmissível através do ar, né? Se um cachorrinho tá ali do lado do teu pet, dá um espirro, uma tosse, então se ele tá já no inverno, a imunidade tá um pouquinho mais baixa, ele pode ficar doente. Então, assim, a gente também pode carregar esse vírus, não é somente entre os animais.
potinhos de comida, bebedouro, comedouro, né? Então a mesma gaiolinha da pet, né? Na nossa roupa, então até isso a gente tem que ter muito cuidado também. Meu cachorrinho tá gripado, foi diagnosticada a gripe, fica o vírus na roupa, né, nas nossas mãos também, claro, tempos diferentes, né, então a gente tem que estar sempre higienizando bem as mãos, higienizar o ambiente, né. E uma gripe que ela não é tratada pode evoluir para uma pneumonia, né, pode ser fatal. Então, assim, tem que ter muito cuidado, ficar sempre atento aos sintomas, que são muito parecidos da gripe humana. Tosse, secreção nasal, espirros, né? Aquela rouquidão, a gente percebe quando tem algum sintoma, assim, diferente, né? E pedir sempre ajuda do veterinário.